Hormônios e maturidade. A certeza de que nossa vida é feita de fases e que cada uma delas tem sua beleza é a melhor forma de passarmos por aqui sem lamentar a contagem de tempo vivida nessa terceira dimensão. As estações da natureza, que auxiliaram o homem na definição de ano com seus 365 dias, nos ensina que lidar com o corpo, a mente e os sentimentos é um privilégio a ser conquistado a cada dia. Hoje é segunda-feira, dia 29 de novembro de 2021. Sejam bem-vindos aqui ao canal Sofia Golfeto. Aqui nós falamos sobre desenvolvimento pessoal, qualidade de vida, expansão da consciência e qualquer assunto que possa nos ajudar a sermos pessoas melhores a cada dia. Toda terça-feira, às 19h30, eu tenho live aqui no canal. E de segunda-feira, o meu vídeo é sempre uma prévia do assunto que será conversado na live. E amanhã nós vamos conversar com a nutricionista Adriana Prado a respeito dos hormônios na maturidade da mulher. Ou seja, o que acontece com os nossos hormônios e o que nós podemos fazer, né, para ajudar a mulher a passar pelo período do climatério. E que dentro deste período ocorre uma coisa chamada menopausa, e mais a seguir aí eu já vou explicar para vocês a diferença entre uma coisa e outra. E aqui no card eu vou deixar para vocês a live do mês passado com a Adriana, onde nós falamos sobre o sono. Tá? Um tema também muito importante para que a gente conquiste uma qualidade de vida legal, e todos esses assuntos que nós falamos aqui relativos à alimentação, a como coisas que nós podemos fazer para nos ajudar, tem a ver com o nosso equilíbrio físico, mental, emocional, espiritual, enfim, tudinho, tá bom? E o meu pedido é que você fique comigo até o final desse vídeo. Então, bora lá para o nosso assunto. Em algum momento, pessoal, algum de vocês aí já ouviu dizer, né, que a nossa vida é como as estações do ano, né? A nossa vida todo ano é todo ano, né? Primavera, verão, outono e inverno, mas a nossa vida, ela pode ser descrita dentro de um período assim ao longo da vida toda. Então, mas é só com o passar dos anos é que nós conseguimos entender o que isso daí significa e como nós vamos passando por transformações ao longo da nossa vida. E essas transformações são as fases que nós vivemos, né? Então, nós mudamos o nosso corpo, nós mudamos o gosto, nós mudamos tudo, né? A gente, com o tempo, vai aprendendo a dominar os nossos impulsos, a gente muda a visão do próprio mundo em si, a gente muda as nossas vontades, a gente deixa de gostar de algumas coisas e passa a gostar de outras coisas, a gente deixa de querer ter determinadas coisas e passa a entender que isso daí não vai fazer grandes diferenças, mas a gente só percebe isso conforme a gente vai vivendo, né? Então, vamos lá, olha. A primavera da vida é a nossa primeira fase, é a fase antes da gente se tornar adulto, é aquela fase onde nós aprendemos, onde a gente descobre tudo, onde tudo aflora em nós, né? Como o desabrochar das flores, o namoro dos pássaros, enfim. É aquele momento da nossa vida onde nós estamos entrando em contato com esse mundo e descobrindo tudo de lindo que ele tem, e estamos também formando a nossa personalidade. Eu tanto falo aqui, explico para vocês, né, a respeito da formação das nossas crenças. Inclusive eu vou deixar aqui no card para vocês a playlist falando sobre a mente, como a nossa personalidade é formada e tudo mais. Depois a gente entra no verão, que é a fase de adulto jovem, né, quando nós temos aquela energia, aquela força, como se fosse aquela força do sol, né, e nós vamos para cima, a gente quer fazer tudo, a gente quer resolver os problemas do mundo, a gente acha que pode tudo, a gente vai para cima, a gente vai colocar em prática as ações para conquistarmos os nossos sonhos, a gente tem energia para trabalhar, para estudar, para fazer, para ir, para voltar, para viajar, a gente é aquela coisa assim. Então nós estamos no auge, digamos assim, desta energia, né, de entrar em contato com a vida. Aí depois a gente entra na fase do outono,
que eu vou fazer aqui a minha forma de ver, né? No caso da mulher, é quando nós começamos a entrar no climatério, que é uma fase onde está tendo uma alteração hormonal aí. E aí, conforme o tempo vai passando, as pessoas, e isso inclui os homens também, né? Essa fase de outono, é quando a gente começa a perceber que nós podemos fazer escolhas na vida, que nem tudo aquilo que a gente acreditava, né? Quando a gente estava lá na nossa primavera e no nosso verão, era verdade. São aqueles momentos onde a gente começa a escolher o que nós queremos ou o que nós não queremos para a nossa vida e não simplesmente ficar aceitando tudo. Então, o outono é um momento onde a gente deixa onde as folhas caem, né? E é um momento também da nossa vida onde nós começamos a questionar uma série de coisas e abrir mão de coisas que antes eram extremamente importantes. Então, eu vou dar um exemplo assim que acontece com todo mundo que eu conheço que já está aí no outono ou no inverno da sua vida, né? Fala a mesma coisa. Quando a gente é jovem, a gente quer casar, ter filhos, montar uma família, né? Formar a família, ter uma casa bonita, ter a casa toda arrumada, cheia de coisa, é louça disso, é prato daquilo, é baixela não sei das quantas, é planta não sei do que, é lençol, é toalha, é tudo. A gente quer ter aquela casa linda, maravilhosa, mas depois a gente começa a perceber que essas coisas não são tão importantes e a maioria das pessoas que eu conheço, que já passaram aí dos seus 45, 50 anos, querem cada vez menos coisas, sabe? Quer, assim, de preferência um lugar pequeno, onde você tenha um menor trabalho para poder manter, né? Porque todas essas coisas grandes, esse monte de coisa, exige tempo e dedicação da gente para serem mantidos, né? Então, conforme o tempo vai passando, a gente vai vendo que tem coisas que não eram tão necessárias assim, e que, na verdade, era uma ilusão que a gente tinha, né? E você também vai se liberando, aí, libertando de pessoas, de relacionamentos que não fazem muito bem para você, né? Aqui eu tô falando relacionamentos de uma forma geral, né? Você vai também percebendo com relação ao seu trabalho, muitas vezes é aquele momento onde você descobre que você não gosta do que você faz ou que aquilo está fazendo mal para você, e principalmente aquele momento onde você dá atenção para essas coisas, porque quando a gente é mais jovem, muitas vezes até a gente percebe e sente isso, mas a gente não acredita no nosso sexto sentido, né? Nesses insights que a gente tem assim, e aí você fala, não, deixa para lá, tá bom, eu tô ganhando bem, aqui que eu vou ficar e tal. E quando você vai amadurecendo, aí você vai vendo que não era bem daquele jeito, né? E que talvez seja interessante você rever isso. Então essa seria a fase do outono, onde você vai deixando de lado tudo aquilo que não te faz bem. E depois vem o inverno, né? Que é quando nós já estamos mais velhos mesmo, sei lá, eu não sei, vou chutar aqui, talvez a partir de uns 65, 70 anos, né? Aonde você está num momento de introspecção maior, aonde a única coisa que te importa é ser e estar feliz. E quando eu falo de momento de introspecção maior, não é que você fica aquela pessoa ermitão que vai viver sozinho, ou então que é uma pessoa sem nenhuma energia e sem vontade de viver. Muito pelo contrário, as pessoas que sabem envelhecer, que sabem passar pelas fases da vida com sabedoria e que realmente crescem no sentido de amadurecer, né? E de entender isso tudo, são pessoas extremamente felizes e até assim dá uma energia tremenda estar perto delas, né? Mas internamente elas vivem uma fase diferente da vida, aonde elas sabem exatamente aquilo que elas querem, o que elas não querem, e em tantas culturas aí, né? A gente vê os mais jovens sempre prestando reverência no sentido de respeito aos mais velhos, porque os mais velhos, eles acumulam uma sabedoria, eles enxergam a vida de uma forma diferente e trazem, levam, né, entregam essa sabedoria para os mais jovens. Só que em determinadas culturas, como muitas culturas do Ocidente, os jovens menosprezam as pessoas de mais idade, né? E não respeitam, né? Inclusive nós estamos vivendo isso muito atualmente, né? Não só aqui no Brasil, mas em vários lugares, né? Mas bom, isso aí já é uma outra história e tudo mais. Então, essa passagem
dos ciclos da natureza dentro da nossa vida durante uma única vida, né? É a forma como você vê e como você age na sua vida conforme você vai desabrochando e se conhecendo e conhecendo o mundo aqui onde nós vivemos, tá? E todas essas transformações, obviamente tudo isso que eu tô falando aqui é o seu lado mental, o seu lado emocional, é o lado de sentimento, são coisas que não se pegam, tá? Agora nós vamos falar sobre coisas que se pegam, né? Que são os hormônios. Todas essas transformações pelas quais o nosso corpo passa, elas ocorrem em função dos nossos hormônios. Os hormônios, pessoal, definem exatamente o funcionamento do nosso corpo. Sem os hormônios, a gente não existiria, tá? E da mesma forma que os hormônios são responsáveis por todas essas transformações e atuam diretamente no equilíbrio mental e emocional que a gente tem até no espiritual também, né? Porque tudo isso está ligado, essas coisas não se separam. Nós temos também o pessoal lá, os neurotransmissores, tá? Eles também estão diretamente ligados com a maneira como o nosso corpo reage a todas as nossas emoções. Para vocês terem uma ideia, existem tantos tipos de neurotransmissores correndo no sangue da humanidade que nem de perto se chegou a saber qual é a quantidade exata, porque existem neurotransmissores que são produzidos e gerados especificamente por um determinado sentimento que uma pessoa tem. Sabe? Nós mesmos acabamos produzindo os nossos neurotransmissores. Os hormônios não. Todos temos os mesmos e eles agem mais ou menos da mesma forma dentro do corpo de todo mundo. Mas o grande lance é a gente ter o conhecimento e entender que dependendo da maneira como nós levamos a nossa vida, no nosso cuidado diário com a nossa alimentação, com a nossa atividade física, com a nossa a qualidade mental, com o nosso sono, né? Isso vai estar ligado lá diretamente a como os nossos hormônios vão impactar a nossa vida. E essa mudança hormonal que faz parte, que é natural, né? Hoje aí dentro de um período de vida, vamos colocar aí mais ou menos 80 anos, né? Que o ser humano está vivendo, já foi menos e provavelmente daqui a algum tempo será mais, né? Mas dentro desse ano da vida, né? Onde essas estações vão passando, essa mudança hormonal, ela acontece tanto em homens quanto em mulheres. Só que nos homens, essa mudança é mais gradual, ela é uma coisa mais lenta. Os hormônios masculinos, eles vão caindo de uma maneira mais lenta. Porém, em função de muitas alterações que nós estamos sofrendo aí por conta de má alimentação e de muita medicação e de uma série de produtos tóxicos e coisas aí que a gente está tendo contato, principalmente nos últimos 50 anos, né? Existem algumas quedas bruscas, sim, hormonais no homem. Mas o homem, ele não tem o corpo dele preparado para gerar um filho. E para gerar um filho, como é o caso das mulheres, todo o organismo da mulher veio pronto para fazer isso. Então, os hormônios estão ligados diretamente com isso, tá? Por isso que as alterações hormonais nas mulheres ocorrem de uma maneira tão diferente quanto dos homens, porque quando ela passa do período fértil, ou seja, quando ela para de produzir estrogênio e progesterona, o corpo da mulher entra numa mudança assim total. E isso acontece a partir de uma determinada idade para frente, próximo de uma determinada idade para frente, e tudo muda. Lembrando que tudo muda no corpo da mulher todo mês, justamente por conta de que o nosso organismo, ele se prepara mensalmente para receber um ovo, né? Para receber uma vida, né? Que é quando o espermatozoide encontra com o óvulo, formando um ovo que vai ficar lá grudadinho no útero. Então a mulher, ela passa ao longo da vida dela por muitas mudanças, e essas mudanças ocorrem em função dos hormônios por conta da gestação, tá? Então, é muito importante nós entendermos
que tudo isso são coisas que fazem parte do nosso ciclo genético, por enquanto estamos assim, né? Provavelmente isso vai sofrer alguma alteração daqui a alguns anos, como nós já sofremos outras alterações aí para trás, tá? Mas é importante tanto as mulheres quanto os homens entenderem que isso é uma coisa natural e que quanto mais a gente fizer tempestade em copo d'água, por conta dessa coisa de menopausa, de climatério, sabe, até da própria menarca em si. Porque o que é a menarca? Menarca é a primeira menstruação na mulher e a menopausa é a última menstruação. Então, menarca e menopausa são dois nomes que marcam o início e o final do ciclo de geração de vida nas mulheres, tá? E então essas coisas todas são naturais. E eu vejo que de uns anos para cá, tudo na vida das pessoas parece que virou uma coisa assim do outro mundo, né? Até para gerar um filho, hoje a mulherada tá com tanta frescura, tá com tanta coisa. Antigamente a mulher ficava grávida, tinha filho e pronto, acabou. Hoje em dia tem que fazer enxovalzinho, tem que fazer festinha não sei o que, mêsversário, tem que fazer festinha para ver qual é o sexo do nenê, tem que estourar a bexiga, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Gente, para com isso. Nós complicamos demais as coisas, entende? Então, tem muita mulher aí que já está hoje em período fértil, normal, preocupada em como que vai ser o ciclo dela quando ela passar pela menopausa. Né? Então nós precisamos, tanto nós mulheres quanto os homens, né? Nós homens é ótimo, precisamos encarar as fases da vida com mais naturalidade e com menos mimimi. Nós estamos problematizando muitas coisas e nós esquecemos que nós estamos descobrindo muitas coisas que podem nos ajudar a conseguir passar por essas fases de uma maneira mais amena. Você vai passar? Sim, vai passar por isso. Poxa, mas tem tanto conhecimento hoje que pode ajudar você a preparar o seu corpo para sofrer menos impacto desse momento de transformação, assim como lá na menarca é um momento de transformação absurdo, né? Na menopausa também vai ser, com certeza vai ser. E vários sinais, o que se chama de sintomas, né? Porque eu não acho que são sintomas. Sintomas é quando você está doente. E entrar na menopausa não é ficar doente. Então são sinais, são coisas que acontecem com o nosso corpo. Assim como não se fala dos sintomas da menarca, nós não temos que falar de sintomas da menopausa, na minha maneira de ver, tá? Então, o que nós precisamos entender? Que tudo na vida são fases, que esta fase do climatério, e o que seria o climatério, é o momento onde o corpo da mulher começa a reduzir a produção de estrogênio e progesterona, e essa redução vai ficando cada vez mais acentuada até o momento onde ela para de menstruar. Aí ela tem, portanto, a menopausa, que é a última menstruação. E esse período de climatério é justamente desse momento aí, sei lá, por volta dos 39, 40 anos, 38, vai depender, né, de cada mulher, que começa essa redução mais acentuada, né, da produção desses dois hormônios, e esse período vai se estender aí por até 10 anos, 15 anos, vai depender de cada uma, porque cada corpo é um corpo diferente. Então, normalmente, a mulher para de menstruar entre os 45 e os 55 anos. Então, quando ela para de menstruar mais tarde, pode ser que a redução de progesterona e estrogênio tenha começado a se reduzir mais tarde, lá por volta dos seus 45, entende? Então, para cada mulher vai ser um período, mas a gente fala errado, eu estou na menopausa. Não, eu estou no climatério, que é esse período de transformação e de adaptação do corpo da mulher para uma nova fase, aonde a produção hormonal está se modificando pelo fato de que ela não vai mais gerar filhos. Da mesma forma como lá na menarca, a gente passa por um período de transformação que também não acontece de um dia para o outro, demora alguns anos para o nosso corpo, então, ficar totalmente formado dentro da estrutura do corpo de uma mulher, sair do corpo de uma menina e entrar no corpo de uma mulher, tá?
Agora, deixa eu ver se eu não esqueci de falar nada aqui, porque são tantos assuntos, né? E se você gosta de temas assim, né? E tá gostando aqui e não tá inscrito no canal, eu peço para você se inscrever, acionar o sininho. Tenho vídeos novos às segundas, quintas e sextas, sempre às 19h30. Então, pessoal, nós não podemos fazer de nenhuma fase da nossa vida, de nenhum período da nossa vida, seja de um novo trabalho ou de um novo desafio, ou de uma menarca, né, ou do momento da menopausa, ou da gestação de um filho, ou da morte de alguém, né, do falecimento de alguém, nós não podemos fazer assim disso um bicho de 200 cabeças. Nós precisamos ir adquirindo ao longo do tempo sabedoria, maturidade, né, você estudar, por isso a importância de você estudar sobre desenvolvimento pessoal. Nós estudamos tanta coisa nesse mundo, mas a gente esquece que nós, antes de conhecermos as coisas do mundo, precisamos nos conhecer para entender como nós agimos e ou reagimos a determinadas situações, o porquê nós somos assim, tá? E isso tudo está diretamente ligado à qualidade do seu período de climatério, por exemplo, né? Você, mulher, né, que ainda não chegou lá, ou que já chegou, ou até que já passou pela fase do climatério e está num equilíbrio, hoje eu tenho certeza que você olha para trás e vê tudo isso de uma forma diferente. E para as mulheres que estão passando aqui e ainda não chegaram nessa fase, eu convido também para assistir a live de amanhã, tá? Porque nós vamos falar sobre alimentação, nós vamos falar um pouco, se der tempo, sobre óleos essenciais que podem ajudar nesse processo. Muita coisa vai ser falada amanhã que pode ajudar tanto as que já estão nesse período como aquelas que vão chegar nesse período. Tá bom? É isso, pessoal. Homens, vocês estão mais do que convidados, porque a vida na sociedade é a interação entre o homem e a mulher. Então, quanto mais o homem compreender e entender o que acontece com a muguegada, né, que de vez em quando parece que vai surtar e tudo mais, existem algumas que têm mais equilíbrio com relação a essas mudanças hormonais, né, esses altos e baixos aí, tem outras que têm menos, né? Então, é muito importante que você, seja filho, marido, namorado, não importa quem, entenda como isso tudo acontece, até para que você também possa colaborar com essa mudança que acontece, porque essa mudança interfere na vida de todos que convivem com aquela mulher. Isso interfere no trabalho, nas relações de amizade, isso interfere no próprio casamento em si, isso interfere na maneira como você lida com os filhos, porque normalmente quando a mulher entra no período do climatério, os filhos estão entrando no período já de adolescência para serem adultos, né? Saindo da primavera e entrando no verão. Então são muitas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Mas se nós estamos aqui é porque nós temos condições de lidar com tudo isso. Inclusive eu vou deixar aqui no card para vocês o meu vídeo da semana passada onde eu falei sobre esse tema, né? Que se alguma coisa, um conhecimento chegou até você é porque você está pronto para absorvê-lo e entendê-lo. E se nós estamos vivos aqui nesse momento agora, é porque nós temos condições de lidar com tudo isso e principalmente de uma forma serena e equilibrada. E se você gostou do vídeo, eu peço para você curtir, comentar e compartilhar. Lembrando que aqui na descrição eu sempre deixo links de treinamentos, de cursos, de plataformas aí para vocês poderem trabalhar o desenvolvimento pessoal e o autoconhecimento, e o meu e-mail para contato, eu trabalho com aconselhamento, eu trabalho com consultoria de organização pessoal e também de orientações sobre qualidade de vida, tá? E a nossa mensagem de hoje é: envelhecer é uma certeza, amadurecer é uma escolha. Eu sou Sofia Golfeto, convido você a assistir outros vídeos aqui do canal, fica aqui comigo e também para estar na live amanhã às 19h30. Uma excelente semana para todos nós, muita paz dentro da verdadeira luz, namastê e um beijo para você. Tchau!